Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão importante. Agora vamos dar início a mais um papo de enfermagem. Hoje vamos falar sobre administração de medicamento, farmacologia, aqueles conteúdos que eu sei que vocês amam. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor e enfermeiro Felipe Macedo e estou aqui com essa minha querida. Vamos lá, por favor, se apresente. Tudo bem, pessoal? Eu sou Andressa Vale, enfermeira obstétrica e também sou professora, da área e também de farmacologia. E eu vou trazer para vocês hoje alguns desafios, que eu e Felipe passamos aí na nossa trajetória, também na nossa fase acadêmica, que eu acredito que vocês ainda tenham esse receio, principalmente para vocês que ainda estão estudando. O medo maior é a farmacologia, causa aquele pânico, aquele medo de fazer uma medicação, como é que eu tenho que fazer, qual a melhor via de administração, enfim. Então, são realmente problemáticas que a gente vai trazer para vocês de forma dinâmica, em forma de conversa, E espero que a gente passe realmente o máximo de conteúdo possível. E outra coisa também que eu tenho que trazer para vocês é que eu e Felipe agora somos novos hosts, Ai, que tudo! Olha que coisa chique, gente! Exatamente. Adorei! Mas assim, vamos explicar, Vamos explicar que talvez a galera não conheça esse termo. Bom, basicamente, a gente vai ser as carinhas que vamos estar aqui, que vocês vão olhar bastante para nossa cara, tá bom? A gente vai ministrar os podcasts aqui do Papo de Enfermagem, certo? Vai ter uma recorrência semanal. Não vai faltar conteúdo, vai ter várias temáticas importantíssimas. Poderão ter convidados, então já vão ficando ligadinhos aí, prestem atenção, já se inscrevam no canal, marca o sininho e chama os amigos para participar, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Mas vamos lá, Andressa? Já que a gente vai falar sobre medicação, tu falou uma coisa muito interessante, que é a parte do acadêmico, Como foi, Andressa, assim, seu primeiro contato com medicação? Daqui a pouco eu vou falar a minha. E eu queria saber a sua, que eu sei que você é mestre em medicação. Vamos lá. Então, gente, cada um passou por um desafio, eu tenho certeza, E assim, eu, por exemplo, durante a minha graduação, que eu ia para os campos de estágio, a minha maior insegurança, com certeza, era fazer uma medicação errada, era administrar de forma errada. Então, eu já chegava assim, não, eu não vou conseguir, Eu chegava já com medo muito grande. E para você ver como é só questão de experiência, só essa questão de você se soltar, de você realmente ir para cima, procurar realmente deixar esse medo de lado e meter as caras, minha gente. O certo é você meter as caras, tá certo? Então, é isso que eu quero de vocês, tá? Então, assim, um dos meus maiores desafios em relação à farmacologia, envolvendo principalmente as vias de administração, foi a endovenosa. Eu não sei se contigo foi assim também, Felipe. Ela já deu esse olha. Mas assim, é uma das vias mais difíceis, que eu acho, de fazer a medicação. A intramuscular já é mais tranquilo. Agora, endovenosa, principalmente voltada ali a idoso, a gente tem uma dificuldade maior. Às vezes o paciente tá ali demasiado, todo inchadinho. Então, a dificuldade vai ser realmente de fazer uma punção nesses pacientes, Então, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. E também saber as classes farmacológicas. Por exemplo, eu tenho aqui uma cefalotina, mas o que é uma cefalotina, Exatamente. Eu tenho aqui um cetoprofeno, mas o que é? Para que serve o cetoprofeno? Aquela questão também, será que eu posso, como é que eu vou aprazar, Como é que eu Isso. posso, será que essa medicação dá certo fazer com outra, Então, tudo isso. Agora, tu falou uma coisa que eu acho bem interessante, que é o quê? Tem que meter a cara. Eu não sei, a galera que tá assistindo aqui, se é, por exemplo, o calouro. Que eu lembro da minha época de calor e também eu já fui professor no curso técnico, A Sim. gente tem experiência também nisso. E aí, eu sempre observo, Andressa, não sei se tu concorda, que o aluno do curso de enfermagem, quando ele começa o curso, ele já quer. Primeiro dia, eu já quero aprender medicação, eu já quero pegar a veia. Exatamente. E eu sempre digo aos alunos, eu digo, calma, pequeno gafanhoto, vai ter tempo pra tudo, Então, eu gosto sempre de frisar também a importância que a gente tem que ter do conhecimento teórico, Mesmo ter na prática que a profissão de enfermagem é uma profissão muito prática, mas eu gosto sempre de salientar isso, A questão do conteúdo teórico é muito importante. Então, aquelas disciplinas básicas que a gente vê no início, Anatomia, pra gente entender, todo o corpo humano, fisiologia, farmacologia, que é um calo. É o caos, O caos, É uma pedra no sapato de muita gente, A parte teórica da farmacologia, a bioquímica, todas aquelas disciplinas de base é o que vai formar realmente ali, como o próprio nome diz, a base, O nosso alicerce. E eu acho que isso vai fundamentar a nossa prática para o aluno chegar no campo de estágio, ele se sentir mais preparado, Então, eu sempre falo isso para os alunos, eu digo, pessoal, estuda primeiro a teoria,
tá? Entenda como é que o organismo funciona, como é que aquela medicação vai, digamos, a Andressa falou a endovenosa, como é que esse medicamento vai chegar lá no local? Ah, eu tô sentindo uma dor aqui no ombro, e eu vou tomar uma dipirona endovenosa. Aí fica a dúvida, né? E como é que a dipirona sabe que é o ombro que tá doendo, né? Então, tudo isso a gente precisa ir entendendo É. antes, né? Entendendo antes e pegando também os livros de fundamentos de enfermagem, né? Entendendo já o passo a passo. Eu sou muito assim de mentalizar, sabe? Tudo que eu vou fazer eu mentalizo. E aí eu já deixo essa dica também para o aluno que está iniciando, é que você mentaliza a situação. Ah, é minha primeira medicação, é meu primeiro estágio, eu tô morrendo, eu tô aqui, ó, me tremendo. Então mentaliza, pera, calma. O que foi que o professor disse? Primeiro, eu higienizo minha mão, aí eu vou O calçar passo minha a passo. luva, eu vou aspirar a medicação, né? E você já vai mentalizando isso antes do momento em si. Isso. Tu tinha costume de fazer isso, Andressa? Tinha. Ai, eu sempre ficava pensando, na hora que eu fazia a medicação, eu ficava lembrando, parece que a voz da professora ficava ali na minha cabeça e eu ficava lembrando sempre, ó, tem que primeiro fazer a higienização das mãos, depois eu vou separar todo o meu material que eu vou utilizar. E não é simplesmente você já chegar no paciente já querendo fazer o procedimento, até porque você precisa ter um preparo antes, Exatamente. né? Então, se você não prepara tudo antes, vamos supor, você vai fazer uma medicação endovenosa. Se você não separar seu material todinho direitinho antes de você puncionar a veia do paciente, você vai simplesmente chegar para ele sem nada, sem nenhum material? Não, né? Então separa tudo na bandeja, né? Deixa tudo ok. Procura realmente entender sobre a medicação que você vai administrar, pelo menos o grupo farmacológico, gente, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Porque como eu sou professora dessa área de farmacologia também, eu sempre digo, ó, gente, é interessante que vocês saibam o grupo farmacológico que vocês vão administrar. Por exemplo, se você vai colocar um cetoprofeno, você tem que dizer, ó, o cetoprofeno, ele é um anti-inflamatório, pelo menos isso para o paciente. Aí o paciente vai, mas pra que serve o anti-inflamatório? Aí você fala, ó, pra inflamação, né? Você tá com inflamaçãozinha, então a gente vai tratar aquela inflamação. Não precisa você falar tudo sobre a posologia da medicação, mas pelo menos o básico, né? De dizer que é um anti-inflamatório, pelo menos seu grupo farmacológico, se é um antibiótico, se é um antitérmico pra febre, né? Se é um analgésico pra Isso. dor, enfim. E falar assim, falar de forma que o paciente ou a família vai Isso, entender, né. Eu exatamente. sei que o aluno quando tá iniciando, a gente quer muito aquela coisa: "Eu sei termo técnico". Ah, eu era Bate alu nos eu era peitos, né? aquela eu era. É. Eu era monitor de disciplina, então eu era aquele aluno, assim, chato, sabe, aquele aluno Sim. que todo mundo tem ranço, né. Cri-cri. Abafa. Mas eu era aquele: "Paciente meu não tem dor de cabeça, ele tem uma cefaleia. Paciente meu não tem uma coceira, ele tem um prurido", né. E Ainda aí tem uma azia, tem uma pirose, né. né, falei: Meu filho, tem que respeitar, sou da enfermagem agora, então, né, aceita que dói menos". Só que a gente é claro que é importante demais a gente saber o técnico, né, a forma correta para as evoluções, as anotações de enfermagem. Só que quando a gente tá diante do paciente ali na prática, a gente precisa identificar qual é a comunicação desse paciente, como é o nível de erudição, qual é o nível de entendimento. Não adianta eu chegar lá e falar: "Olha, esse medicamento ele vai sofrer um processo metabólico lá a nível celular e tal", e o paciente dizer: "Hã? Não É, entendi nada", exatamente. né. Então a comunicação ela precisa ser clara, efetiva. Isso. "Olha, dona Maria, eu vou fazer essa medicação porque a senhora chegou aqui com falando que estava sentindo muita dor. Então esse medicamento ele vai agir justamente nessa dor. Então eu quero que a senhora observe, digamos, de 0 a 10, quanto é que tá a dor da senhora agora?". "Ah, meu filho, tá 8". "Ô, pronto, pois vamos fazer a medicação? Daqui a 2, 3 horas eu volto aqui e a senhora vai me dizer de novo quanto é que tá essa dor, tá bom?". E aí a gente vai conseguindo manejar e vai conseguindo ver o quanto que isso faz diferença no nosso serviço enquanto enfermeiro, enquanto técnico. Tu Exatamente. concorda, Com Andressa? certeza, até a questão de você passar uma segurança, né, para o paciente. Quando você já chega explicando o procedimento que você vai realizar, você acaba deixando aquele paciente mais seguro e ele simplesmente confia em você, deixa você fazer o que você quiser, né? Então, a questão de você passar essa confiança, né? Então, é extremamente importante a comunicação, gente. Muitos alunos, por exemplo, eu pego às vezes muitos alunos que eles são muito tímidos, né? Ai, professora, eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com o paciente, né? De entrar em contato com o paciente é muito complicado. Tudo bem se for complicado, mas aí aos poucos você precisa se soltando, porque, gente, é extremamente importante essa comunicação, tá? Então, dá um bom dia, né? Vai tentando aumentar a comunicação com o paciente, pelo menos para dizer qual a medicação que você vai fazer, explicar o procedimento que você vai realizar. Então, tem que haver essa comunicação. Senão, você não vai ganhar uma certa credibilidade com esse paciente, certo? Exatamente. E assim, esse ponto é muito importante,
essa questão da credibilidade, de você fazer a diferença, porque a gente ainda tem uma realidade, infelizmente, aqui no nosso país, que não valoriza tanto a enfermagem, como deveria. Isso. E eu sempre penso assim, que a enfermagem, a primeira valorização deve vir dos próprios profissionais e do estudante também. Porque eu sempre pego assim, eu puxo a orelha mesmo do estudante, eu já digo, olha, você já é da enfermagem, a partir do momento que você se matriculou no curso, você já está na enfermagem. Então você tem que fazer por onde se destacar. E aí, aquela questão da credibilidade, né? Porque não é simplesmente, enfermeiro só faz medicação. Ah, é só aplicar injeção. Eu tinha É, raiva quando eu estava na é. faculdade que eu ouvia isso, né? Aí eu ficava, meu Deus do céu, que injeção da bexiga. Já pensou 5 anos para aprender a fazer uma medicação, né? Mas porque Como não se é. fosse tão simples, né? Exatamente, Aham. mas mesmo que fosse, que a gente sabe que não é só isso, é um mundo, um universo enorme, né? De Sim, responsabilidades, de conhecimentos, de técnicas que a gente tem que ter que fazem toda a diferença. Mas mesmo que fosse só, entre aspas, aqui muitas aspas, mas mesmo que fosse só a medicação, ainda é um mundo, é. né? Aí eu lembro aqueles certos da medicação. Sim, Aí tu poderia falar um pouquinho também, Andressa, quais são os certos, principalmente para quem tá começando. Eu sei que são muitos, né? sim. Começou com 9, aí 10, aí 7, aí É, aí o aluno às vezes se assusta, né? Mas quais seriam aquelas dicas? Tu falou que é professora de farmácia, isso. né? Quais seriam as dicas, assim, pelo menos esses? Pronto. Olha, se você não conseguir lembrar todos, mas pelo menos esses daqui. Pronto, gente. Assim, certos da medicação, né? A primeira coisa que você vai entender é a questão da prescrição médica, né? Você precisa conhecer a prescrição médica. Ou seja, saber a medicação, o horário a ser No administrado. caso, sem prescrição, Sem prescrição, não não tem como existe, eu né? fazer, né, aquela medicação, né? O ideal é que eu tenha ali a prescrição médica, até porque o enfermeiro, técnico de enfermagem, ele não pode administrar uma medicação sem a prescrição médica, certo? Então, para que você tenha o seu respaldo, você precisa da prescrição médica, certo? Então, entenda a prescrição médica. A questão dos horários também é extremamente importante que você saiba, por exemplo, se a medicação é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, né? Então, vai haver o aprazamento, que normalmente é feito pelo enfermeiro, né? Então, eles vão abrir lá os horários e, no caso, o profissional técnico de enfermagem vai fazer essa administração. Inclusive, Felipe, esses dias agora eu tava vendo um meme que tava passando, né? Eu, olhando lá o celular, passando lá no Instagram, e eu vi um memezinho, né? E eu quase que eu me acabo de rir. Que era um meme falando assim, chama o médico, eu não quero que esse enfermeiro faça a minha punção, né? Vou até gerar uma polêmicazinha aqui, tá, gente? Mas lembrando o quê? O mais importante que eu quero que vocês saibam é que cada profissional tem realmente os seus afazeres, certo? Gente, essa parte de punção não é com o médico, lógico, tem muitos médicos que sabem puncionar, claro, com certeza. Mas é mais da enfermagem, gente. A enfermagem é que tá ali no ato de puncionar. Então, às vezes, o paciente acha que o médico é o todo-poderoso, que ele faz tudo, que ele sabe de tudo. Mas, claro, que o médico, ele realmente tem um nível de conhecimento maior. Mas na área, na Na nossa área dele, né? área, exatamente, na nossa área, quem domina realmente essa área de injetáveis somos nós da enfermagem, né? Então, falou agora, aí eu acabei lembrando, né, desse meme, tá? Então, assim, gente, funcionar, não adianta você querer chamar médico, tem que ser com enfermeiro, tem que ser com técnico de enfermagem, né? Tem que realmente colocar na mão na massa nessa parte da punção, é uma enfermagem, tá É. certo? E eu acredito que é justamente voltando no que a gente já falou, a questão da credibilidade. Se a pessoa chegar e disser assim, não, eu quero médico, aí eu tenho que me perguntar, poxa, por que será que Dona Maria, seu Joaquim tá querendo um médico? Por quê? Eu fiz meu papel enquanto enfermeira, eu fiz meu papel Isso. enquanto técnico, porque olha só, Andressa, imagina, né? Eu chego lá com a bandejinha aqui, já chego com a medicação toda preparada, chego lá no leite 17, eu já chego, puxo o braço da pessoa aqui, enfio lá de qualquer jeito, vou-se embora, tchau. E aí, Pois será que esse é. atendimento tá totalmente correto? Ou será que eu chego com a bandejinha? Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde, seu Francisco. Olha só, tá na hora de tomar remédio, né? Pois bem, eu trouxe aqui, ó, trouxe um cetropofeno, trouxe aqui tal medicação, tá? Vou fazer aqui, eu vou escolher essa veia. O senhor prefere nesse braço ou nesse outro? Tá certo? Olha, eu sou enfermeiro, eu sou assim, E vai vai conversando, né, com o conversando. E outra coisa paciente. também, justamente, eu acho que já passa uma vibe diferente, tá? A pessoa já vai Claro. sentir uma segurança e provavelmente não vai chamar o médico. Na Isso. tua vivência, Andressa, o pessoal
costuma, assim, de chamar o médico? Não, não, eu vi o meme, né, eu Pois vi é. o meme, aí eu lembrei, aí eu falei, né, que isso pode Aham, pode acontecer, né, acontecer. claro, né. Mas é como o Felipe falou, gente, é tudo a questão de você passar essa credibilidade, né, se você passar esse potencial de que você sabe, de que você tá confiante, não tem pra que chamar um outro profissional pra poder realizar esse procedimento, né. Então passa a tua credibilidade, então conversa com o paciente, que isso vai se tornar algo totalmente diferente, É. certo? E essa questão da confiança, a gente adquire com o tempo, né? Porque eu sempre penso assim no aluno, o aluno que está começando, o primeiro estágio, então o primeiro emprego, e aí às vezes ele não quer fazer porque ele diz, eu não sei. Eu não sei, eu não tenho confiança, eu não tenho segurança. E claro, nesse momento que ele está aprendendo, é muito importante a presença do professor, né? Do preceptor, alguém que esteja ali supervisionando, né? O serviço. Mas ele só vai adquirir a confiança realmente executando, né. Então a dica que eu sempre gosto de dar também é perceba como os outros profissionais, pessoas que já são referência, todo mundo tem, eu acho que todo aluno tem aquele professor que ele olha assim e diz: "Eu quero ser que nem ele", né. Eu tinha na minha É. época, até hoje eu tenho, né. Pessoas que são referência para mim, que são exemplo, então eu digo dou sempre essa dica também para o aluno, né, que você olhe para aqueles profissionais, seus professores que geralmente são as que a gente tem mais contato, e aí você já identifica, poxa, como é que ele faz, né? Como é que ela faz? Eu quero observar como é o atendimento, até a fala, o que é que ele fala quando vai fazer medicação, o que é que ele fala quando ele vai preparar, né? Então a pessoa já vai ali pegando as manhas e quem vê não vai nem pensar que você é recém-formado, né? É Que verdade. nós vamos já falar sobre isso também, né? Os É. desafios. Exatamente, né. Então a gente, perguntando uma perguntinha pra tu, Felipe, tu já teve, assim, alguma treta, né, relacionada, tipo, a profissionais, em relação a médicos, em relação a enfermeiros, tu já teve, assim, alguma treta com algum profissional? Olha, minha área eu acabei nem falando. Minha área é a dermatoterapia, no caso é o tratamento de feridas, né, que é muito parecido com estomaterapia, né, muito parecido, né. Eu trabalho com principalmente eu sou especializado nisso, né, então eu sei reconhecer uma ferida, qual é a cobertura, qual é o curativo, qual é o tempo de troca, enfim, toda essa área que a gente trabalha. E aí, com medicação, eu nem lido um tanto, tá Aham. bom? Sendo bem sincero, nem lido tanto assim com medicação. Claro que vez ou outra, pontualmente, preciso fazer, dependendo da necessidade, preciso fazer. Mas eu já tive treta com curativo. Com curativo, né? Justamente por causa disso, né? Da pessoa chegar até mim e ela dizer assim: Qual é a sua formação?" Isso eu mal comecei a falar, entendeu? Tipo, eu, boa Sim. tarde, bom dia, sei lá. E a pessoa, qual é a sua formação? Aí eu disse, eu sou enfermeiro. Aí ela: "Não, eu não quero, não quero, eu tô com a ferida aqui, tá doendo, eu não quero você, eu quero um médico, eu quero um médico". Sim. Aí eu disse: "Tá bom". Aí eu disse: "Olhe, mas eu sou enfermeiro especialista em tratamento de feridas. A sua ferida, ela tem uma condição assim, assim, assim. Ela precisa de um curativo assim, assim, assim. Você tem uma condição, tem uma doença de base, tal e tal e tal". Quando eu falo tudo, a pessoa olha assim e diz: "O quê? Eu quero você". É, já Né, então desiste de chamar outro você meio que profissional. desarma a pessoa, sabe. E Sim, eu sou aquela pessoa que eu não julgo o paciente, sabe. Eu claro. sempre penso assim: "Poxa, ele quer um médico porque ele quer alguém com conhecimento", não é Isso. eu escuto uma coisa e entendo outra, sabe. Quando ele Uhum. fala: "Eu quero um médico", o que é que eu entendo? Eu não escuto: "Eu quero um médico", eu escuto assim: "Eu quero alguém capacitado". Aí eu mostro pra pessoa que eu sou extremamente capacitado, Isso. entendeu. Eu mostro isso pra pessoa. Claro que não é me sentindo bam-bam-bam, tipo que eu sei tudo sozinho, óbvio que não, claro, independente da área, às vezes a gente precisa do olhar médico. Inclusive a gente tem vários cursos lá na plataforma do EAGE, também sobre feridas e curativos, tá, eu convido a galera aí a participar para entender mais, que tá incrível. E eu falo muito sobre isso também nos meus cursos, sabe, que a gente não trata ferida sozinho, a gente precisa do olhar do médico, do nutricionista, todos os profissionais são importantes. E na saúde a gente nunca trabalha só, né, é É. sempre uma equipe, né. Só que cada um, é como você falou, cada um tem sua competência, né. Então o médico ele vai entender ali da patologia, da medicação, né, de prescrever, e eu vou entender sobre o curativo e também sobre a técnica, né. Então quando o médico ele até prescreve a medicação, e eu vou lá saber se qual é o aprazamento, qual será a via, qual é a agulha que vai dar certo, se é um, né, Sim. porque até isso conta, né, quando a gente faz a o nosso serviço de enfermagem, a gente tem pensado no conforto do paciente, né, quanto menos dor o paciente sentir, melhor. Então até mesmo a escolha da agulha, né, algumas agulhas são maiores, outras menores, e até isso, aí tu falou do meme, eu lembrei também de um que eu vi, dizendo assim, quando de repente chega o ex pra fazer a medicação, e a pessoa com a agulha lá 40 por 12, já Aham. pensou, né?
né? Não existe. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Espero que não, viu, galera? Não façam isso, tá? Não façam isso. Não façam isso em casa. Mas, assim, brincadeiras à parte, é a gente que tem esse conhecimento, Isso. né? E eu lembro de uma vez, a gente falando assim muito sobre essa área, os desafios e tudo mais. Eu lembro de uma época de estágio que eu não esqueço nunca. Eu tava na UBS, eu fui fazer vacina. E geralmente vacina no adulto a gente faz com aquela agulha 25/7, né? Que é Uhum. a pontinha preta, eu chamo assim. É, A pontinha preta, né? o Geralmente é canhão. assim, o Onde tem um canhão canhão preto, preto, isso. exatamente. Geralmente a gente faz com ela, e no adulto. E eu era, tipo, estagiário, não entendia muito, né? A gente meio que vai adotando como se fosse padrão, né? Protocolo. Ah, Sim. adulto é canhão preto, 25/7. E aí eu lembro que eu fui fazer a medicação, no caso a vacina, perdão, numa mulher idosa. E aí ela era bem caquética, magrinha. E Uhum. quando eu fiz a medicação aqui, né, a vacina, quando eu fiz aqui no Deltóide, eu senti que bateu no osso dela. Hum. Ave Maria, que agonia. Pense, foi uma das sensações, assim, piores que eu já senti. É. E a mulher até disse assim, ela disse: "Ave Maria, que dor". E naquele dia eu me Porque senti dói mal. muito quando corta Exatamente, no naquele dia eu osso. me senti mal e eu disse: "Meu Deus, olha só o quanto que faz diferença", né. Sim. Mas naquele dia eu entendi realmente que cada paciente precisa de avaliação. Isso, não é simplesmente, eu vou introduzir a agulha toda, né? Até porque a gente sabe que tem as variações, e aí não tem muitas vezes a necessidade de você colocar a agulha toda por completo, né? Às vezes, quando é um paciente mais raquíticozinho, idoso, não é interessante colocar a agulha toda, né? A gente Ou pode, então, às vezes, diminui o né? tamanho da agulha, né, Isso, pegar uma menor. exatamente, é. Exatamente, mas aí, gosto de trazer isso por quê? Porque naquele momento eu vi o quanto que é importante a avaliação. Cada pessoa é única, cada paciente tem seu corpo, né, tem seu organismo, tem sua anatomia. Então a gente não pode seguir protocolos assim, é isso e pronto e acabou, Sim, né. Não, a gente avalia, vê qual é a melhor necessidade, e ali a gente faz conforme o paciente, né. sim. Conforme o que é mais indicado para aquela pessoa, naquela situação. E hoje eu só tenho esse olhar por causa de um erro, né, entre aspas, por Isso, causa que da que é aconteceu. normal, né, e eu Uhum. sempre friso isso também. Porque às vezes o aluno chega como a gente tinha muito medo, né, e às vezes ele diz: "Poxa, mas meu professor ele é tão bom, tão desenrolado, porque ele vai fazer uma medicação, vai fazer uma vacina, ele sabe até qual agulha, ele sabe qual a seringa, ele sabe tudo". Mas ninguém nasce sabendo, né, nem Isso. sempre a gente vai aprender isso na faculdade, não é nos livros, tem várias informações que a gente só sabe com a vivência. É vivendo, é trabalhando, é praticando, é ir no estágio, e aí a gente vai ficando cada vez melhor, e isso vai gerando confiança, Se aperfeiçoando vai se cada vez aperfeiçoando. mais, é. Então mesmo, por exemplo, esse erro, entre aspas, esse erro que eu cometi de perfurar lá o osso da paciente, para mim foi importante, porque naquele dia eu entendi a importância de avaliar o físico, a escolha da agulha, que eu não poderia simplesmente ficar cego e sair usando a mesma agulha em todo mundo, Isso. entendeu? Então são esses pequenos erros que são normais no início, e a gente vai se aperfeiçoando e ficando cada vez melhor. Sim. É por isso que eu sempre gosto de falar, gente, porque assim, aí vocês imaginam, mas eles são enfermeiros, já são formados há muito tempo, né? Já têm muita experiência. Então, acho que eles não passaram por isso. Sim, gente, nós passamos, E a tá? gente ainda passa, Isso. né, porque mesmo depois de formado, Andressa, assim, quais seriam os desafios que tu identifica hoje? Porque a gente tá falando muito do recém-formado, do estudante, Sim. mas e o profissional mesmo, ali, o enfermeiro técnico que já tem anos de experiência, quais são os desafios ali que geralmente a gente Bom, consegue assim, eu identificar? posso falar da minha área, né, relacionada à obstetrícia, né? E assim, o que eu percebo muito é que cada paciente vai ter a sua forma, por exemplo, no caso é parto, né? Do meu parto, no caso quando vai fazer o parto, né? Parto normal, principalmente que é quando o enfermeiro ele vai acolher aquela mulher, né? Então, assim, o mais difícil de lidar muitas vezes não é nem com a mulher, e sim às vezes com o acompanhante, né? Por isso que eu sempre falo, é muito importante o acompanhante com a mulher durante o trabalho de parto. Porque tem acompanhante que ajuda demais. Que coloca a mulher para fazer os movimentos, para poder ajudar na dilatação. Tem pacientes que ficam ali ajudando você, dando água para paciente, né? Faz a massagem de conforto, né? Então, são realmente acompanhantes que vão ajudar. Mas, gente, tem acompanhantes que dificultam tanto. Exemplo, que já vem com a mentezinha fechada, querendo cesárea. Aí fica, não, ela não consegue ter parto normal. Não, ela quer ir para cesárea, tem que ir para cesárea. Gente, assim, a mulher já com 10 centímetros de dilatação, já só esperando o menino nascer,
e simplesmente a pessoa, o acompanhante, dizendo, não, ela tem que ir pra cesárea, porque na cabeça do acompanhante, a cesárea é melhor porque sofre menos. Mas, gente, assim, o parto normal, a mulher ela vai sofrer muito naquele momento, na hora. Mas depois, pronto, o pós-parto dela vai ser maravilhoso. Diferente da cesárea, né? Da cesárea é o contrário, a mulher não sofre antes, porém ela sofre depois no pós-parto, né? Então, assim, tem os seus benefícios e os seus malefícios, né? Mas assim, o parto normal a gente sabe que tem mais benefícios do que malefícios Uhum. comparado à cesárea, Isso. né? Agora, assim, falando mesmo das medicações, no caso, as Aham. medicações mesmo em si. Por exemplo, um dos desafios que eu observo em profissionais é justamente essa questão do automático, que é o que eu falei. Já pensou se eu Sim, tivesse no automático? Ah, vacina é 25% em todo mundo, sim. né? Aí entra no automático, No meu né? caso, não tem como eu ir no automático, porque eu lido muito com crianças. E cada criança tem uma dosagem diferente, então Sim, não tem nem como eu ir no que é automático, outra coisa, né? né? Isso. É uma coisa que Porque, eu vi, até assim, uma matéria recentemente, né? Acho, não lembro agora se foi um enfermeiro ou se foi um técnico. Eu sei que foi um profissional de enfermagem. Que ele foi fazer uma medicação e aí ele não se atentou à questão da alergia, sim, né? Que é assim, uma coisa extremamente importante. E é sempre interessante, porque o estudante, o aluno, né? Ou então e a pessoa que não tem muita experiência, ela demora mais no procedimento, né? Mas em compensação, ela presta mais é mais atenção. Ela tem cautelosa. mais cautela, porque tudo ela pergunta pro professor, tá Sim, certo? É é. assim que abre, é assim que faz, então ela tem Isso. cautela. E, Já o né, e isso é profissional muito já bom. formado, ele vai só no Ele automático. vai no Chega lá e pum, automático, né. faz, Então eu vi é. uma notícia que foi bem triste, né, de uma pessoa, uma paciente que realmente teve uma complicação severa, por causa que a pessoa fez uma medicação que ela era alérgica, né, e ela estava até com a pulseirinha da alergia. Sim, Só que na pressa, né, muitos pacientes, muita demanda, infelizmente a gente sabe também como é a realidade de um hospital, e aí acabou que esse pequeno detalhe passou despercebido e ele fez a medicação, o médico prescreveu, mas olha aí que tá a importância do enfermeiro, da enfermagem, né? Porque o médico prescreveu a medicação, mas o médico não tá lá em contato com o paciente perguntando se ele tem alergia, né? Então, volto a dizer, a enfermagem não é só fazer a medicação, e mesmo se fosse só, a responsabilidade é muito grande, sim. né? Então, infelizmente, aconteceu isso mesmo, caso real, né? A pessoa foi fazer a medicação, não se atentou à questão da alergia, fez a medicação, a pessoa teve uma complicação e passou alguns dias, veio a óbito. Infelizmente, né? Então, assim, é uma coisa, acho que é o pior É. cenário que pode acontecer, Ah, né? gente, deixa até eu contar pra vocês, né? Uma das minhas primeiras experiências relacionada à medicação, recém-formada. A bichinha foi assumir um plantão, minha gente, recém-formada. E aí, o que é que acontece? Peguei, estava responsável na UPA, viu, gente? A unidade de pronto atendimento. Eu lá responsável pela sala de medicação, né? Que fica lá uma enfermeira também na sala de medicação. Emergência, né? E aí os pacientes chegou para tomar as medicações. Até então, no primeiro plantão foi ok. Quando foi no segundo plantão, gente, foi um caos, tá? Por quê? Chegou um paciente, e aí esse paciente passou pelo acolhimento, passou pelo médico e chegou lá com uma receitazinha. Na receita, a gente tinha dipirona, ok. Dipirona, medicação para dor. Só que é uma dor quando tá mais ok, razoável, uma dor que ainda Moderado, né? dá, né? Até moderada dá tudo certo. Só que essa paciente, minha gente, ela tava simplesmente fazendo escândalo. Felipe, ela se deitou no chão e ficou fazendo escândalo, Eu no meu plantão mais tranquilo. dizendo que tava com muita dor. E eu fiquei assim, tipo, por que que o médico passou de pirona pra uma mulher que tá ali morrendo de dor? Eu fiquei indignada. Eu disse, eu vou pegar esse médico, eu vou matar esse médico. Eu fiquei louca. Enfim, aí peguei, aí eu disse assim, meu amor, me diga o que é que você tem, me diga onde é a dor que tá sentindo. Eu tenho cálculo renal, eu tenho pedra na vesícula, e falou lá um monte de coisa. Ou seja, a mulher tava toda calejada. E eu disse, meu Deus do céu, como é que o médico passou de pirona pra essa mulher? Aí eu julgando o médico, né, por dentro. Eu disse, meu Deus, como é que pode, homem? Aí peguei, corri, fui falar com esse médico, né, eu lá no meu segundo plantão, minha gente. Segundo plantão, tinha acabado de entrar, gente. Aí eu fui lá falar com o médico, né, eu bem humildezinha, né. Cheguei lá, batendo na porta, eu toque, toque, aí eu, oi, doutor, tudo bom? Aí ele, você é a enfermeira nova, né? Aí eu, sou, né? Morrendo de vergonha, né? Sou. Aí ele pegou e falou assim: ó, o que foi que aconteceu? Me diga logo que você tá com essa carinha tão triste. Aí eu disse assim: não, doutor. Ainda bem que o doutor era muito legal, muito gente boa. Mas depois ele me deu uma patada, viu? Mas enfim. Aí ele pegou e falou assim. Aí eu fui e falei, né? Não, é porque chegou uma paciente ali, aí disse o nome da paciente, né? E ela tá ali deitada no chão, doutor, gritando muito de dor, e o senhor só passou uma dipirona. Eu acredito que não vai resolver o problema dela.
Aí ele chegou pra mim e falou assim, meu anjo, pegando assim, viu, no meu cabelo, viu? Sabe aquela reação de deboche que ele faz? Ele falou assim, meu anjo, você olhou o prontuário da paciente? Aí eu, né, sabe aquele momento que você se esconde? Eu, né? Desse jeito, sabe, minha gente? Aí eu disse assim, não. Aí ele disse, pronto, pois lá no prontuário da paciente, né, tem lá dizendo que ela tem uns viciozinhos. Ela sabe quando é que vai passar essa dor dela? Quando você fizer morfina. Aí passa a dor dela. Aí eu disse assim, doutor? Pois passa pelo menos um tramal. Aí ele disse, não, faça assim. Aí eu, eita, meu Deus do céu, faça assim. Pega um soro e fale para a paciente que você colocou morfina dentro. E faça na paciente. Depois mande ela voltar aqui para me conversar com ela. Mas não coloque nem dipirona, nem tramal, nada. Só o soro fisiológico puro. Aí eu disse, tá certo. Aí eu peguei, fui lá na paciente, botei o soro pra ela. Não falei nem que tinha nada. Só disse, ó, o doutor passou, viu? Só disse desse jeito, pra também não mentir pra paciente, né, meu povo? Só falei assim, ó, o doutor mudou aqui a prescrição e falou, porque senão não ia dizer, ó, tem morfina aqui, né? Eu disse, cheguei pra ela e falei assim, ó, o doutor mudou a prescrição, eu vou colocar aqui o soro que ele passou. Aí eu acho que na cabeça dela, eu disse, não, então ele passou a morfina. Então ela conseguiu, né? Peguei e botei o soro. Gente, não deu 2 minutos que eu coloquei o soro nessa mulher. A dor dela simplesmente passou. Componente psicológico, então. Isso se chama placebo, efeito placebo. Enganou a mente da mulher. Ali era só questão psicológica dela, que ela queria a morfina, porque a morfina, gente, ela provoca essa sensação de que a pessoa tivesse under a love you. Vai. Ela fica assim no mundo da lua, gente. É uma sensação muito boa. Ela fica em êxtase. Então, por isso que tem muitos pacientes que são viciados em morfina. Sim. Porque realmente provoca essa Uma reação. dependência, né? Isso, exatamente. Então, tipo, ela foi lá na intenção de receber a morfina. Então, ela já era paciente que tinha histórico. E eu, humildezinha, né, no meu primeiro plantãozinho, lá ia me tocar que essa mulher tava querendo, né, Exatamente. Aí realmente. eu volto a falar a mesma coisa, né? Porque são essas experiências que quando a gente passa, a gente pensa, meu Isso. Deus, como eu. Como eu fui Meu Deus, burro. como eu. É. Rasgando o pé. Deus, como eu fui burro, como é que eu não percebi? Como é que. Mas é importante passar, né? Então, calma, né? Calma que vai dar certo. Não se preocupe que você vai errar muito. Mas no final vai dar tudo certo, né? Eu gosto daquela frase que diz assim: vai ser difícil, mas um dia você vai colocar o seu jaleco e vai olhar no peito e vai dizer assim: foi difícil, mas hoje eu tô com muito calor, vou tirar. Né? Brincadeiras à parte, você vai conseguir também ser um grande profissional, um grande enfermeiro, um grande técnico. E a gente só fica bom realmente passando por esses desafios, né? É. Porque é como diz a história, né? Plantão calmo nunca fez um bom enfermeiro, né? Então, a gente precisa realmente dos desafios, a gente precisa dessas dificuldades, porque cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando, vai entendendo o que fazer em cada situação. E por isso que é tão importante também a parte teórica. Sim. É que eu já falei até, eu tava falando lá no início, né? Só trazendo aqui de volta. Eu lembro que uma vez eu tava dando uma aula de anatomia, né? Bem no início do curso mesmo. E a gente lá no laboratório mostrando como era e tudo. Aí teve um aluno que disse assim, disse, professor, eu não aguento mais estudar isso não. Eu quero é aprender a fazer medicação. Quando é que eu vou fazer uma medicação em alguém? Eu quero é aprender a aplicar injeção. Aí eu disse, tá bom. Se você quer aprender hoje, eu lhe ensino hoje. Agora é o seguinte, eu vou lhe ensinar. Se você me disser quais as complicações, o que é que pode ter de reação adversa, qual é a via correta, qual é a veia que você quer pegar, ou então o músculo que você quer pegar, e se esse paciente tiver uma complicação, como é que você vai intervir? Aí ele disse, meu Deus, tem que saber tudo isso. Aí eu disse, tem. Ele, não, pô, então deixa quieto, deixa eu aprender depois. Aí eu disse, pois é, por isso que é tão importante, porque, gente, a enfermagem é uma profissão muito séria, né? Ela é muito bonita, né? Eu sempre costumo falar, a gente tem aquele orgulho, né, de ser da enfermagem, porque é uma profissão que vai cuidar de pessoas. Isso é muito bonito, né? Sim. Já do exemplo lá de Florence, já pensou uma profissão de cuidar, realmente. Nossa profissão é cuidar. Eu acho isso belíssimo. Top. Top. É de se orgulhar. Gente, a gente precisa ter orgulho do que a gente faz, porque enfermagem não é para qualquer pessoa. Não é fácil. Eu sempre digo isso, não é fácil. É uma profissão que você vai lidar com pessoas doentes. Pessoas doentes não estão no seu melhor dia. Eu, por mim, quando eu tô doente, eu sou um porre. Se eu tiver com sono e com fome, eu já Não sou tem um nem porre. como. É. Imagine Felipe doente. É. Olha, não quero imaginar, né? Então, Você tá fora totalmente do seu conforto quando exatamente, você tá no num hospital. ambiente estressante, você tá sentindo Isso. dor.
Ou então você tá ali, tu falou do acompanhante, né? O acompanhante Sim, ali, ele tá com uma pessoa, às vezes a pessoa tem um risco de morrer, né? Então tem toda uma carga emocional, uma carga sim. psicológica, a pessoa está internada, então tem tudo isso por trás. Então você tem que ser muito homem, muita mulher para atuar na enfermagem, porque os É. desafios são grandes, né? E aí a gente não pode chegar lá no paciente e ser outro motivo de problema, né? Chegar lá com cara feia, cara emburrada, não. Você tem que chegar com o seu melhor sorriso, com a sua melhor notícia, de alta astral, e isso faz toda a diferença, É, né. inclusive, gente, a dica que eu dou pra vocês não passarem esse vexame que eu passei, viu? Façam cursos, minha gente, cursos online, curso de farmacologia, que eu acho que, assim, um dos cursos mais importantes que vocês devem ter, principalmente nessa área da enfermagem, é o curso de farmacologia, né? E a nossa plataforma EAD, ela tem mais de 80 cursos, viu, gente, disponível. E um deles a gente tem também de farmacologia. Então, invistam, tá? Nunca vai ser dinheiro jogado fora, sempre vai ser dinheiro para mais conhecimento. Eu até costumo falar, podem roubar tudo de você, menos o seu conhecimento. Não tem como ninguém tirar de você. Então, será um investimento que você faz que vai durar pela sua vida toda, né? Que você vai ali morrer com aquele conhecimento, né? Então, realmente, é importante que vocês façam esses cursos, Sim, tá? com certeza. Eu sempre prezo muito pela essa questão da teoria, né. Claro que a enfermagem anda teoria e prática sempre juntos, mas a melhor prática ela é quando ela é embasada no conhecimento teórico, né. A gente tem que ter o estudo, tem que ter a leitura, né, então é muito importante. E, gente, aí vocês têm acesso ali muito fácil, né, que é acesso no seu ambiente de trabalho, então da faculdade, em casa, o lugar que você achar melhor, no seu melhor horário, é perfeito, né. E como eu ia falando, a profissão de enfermagem é uma profissão realmente pesada, porque eu particularmente, eu enquanto enfermeiro, eu não tenho, pra mim não é um desafio, sabe, lidar com pessoas doentes, lidar com pessoas que estão estressadas, lidar com pessoas que querem ver o médico, pra mim isso é tiro de letra. Sim. Os meus desafios hoje, principalmente essa parte de medicação, inclusive, é um desafio para mim, porque a minha área não é muito voltada para aplicar, administrar medicamento, e também por causa dos riscos, sabe. Assim, as medicações elas têm os riscos, então o que a Andressa falou sobre os certos, sobre realmente verificar a prescrição é muito importante, porque um erro que a gente comete pode levar uma pessoa a óbito, ou então pode fazer a pessoa perder um membro. Já vi notícias também de pessoas que foram fazer acesso na mão. Já viu, Andressa, caso assim? Sim, Foi fazer sim, acesso e a mão necrosou, a pessoa teve que amputar a sim. mão. Eita, que baque, né. Eu particularmente não quero e nem desejo isso pra ninguém, né, passar por isso, imagina a situação. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então a gente precisa chegar lá no plantão, chegar lá no estágio munido, né, de conhecimento, de habilidade. Se tiver dúvida, pergunte. Se não tiver segurança ainda, chama o professor, chama alguém que pode te auxiliar, mas no final dá tudo certo, né. É com medo mesmo, né. "Ah, eu tô com medo", vai com É. medo que vai dar certo. E assim, também uma responsabilidade muito grande, né, envolvendo medicação, é quando a gente fala de pediatria, né, de Sim, criança, com né, toda de certeza. neonatologia também. Eu vejo que é uma das, inseguranças maiores também que os alunos têm ao fazer uma medicação, né, relacionada ali a um bebê, né. Inclusive, gente, falando assim um pouco da minha experiência, né, que eu tenho, na área da criança, a gente tem aí a procaína, não sei se vocês já ouviram falar. A procaína ela é um tipo de antibiótico, porém esse antibiótico ele é um pouco parecido com a bezetacil. A bezetacil, você não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquela medicação bem conhecida que dói bastante, né? Então ela corre risco de cristalizar. Do mesmo jeito que a bezetacil pode cristalizar, a procaína também pode cristalizar. Aí é que tá. Porque vocês imaginam como é ruim no adulto, aí você já imagina na criança, É. né? Então é uma medicação que eu até costumo falar, a gente não pode ter pena. Tá? Quando a gente vai fazer uma medicação em criança, a gente não pode ter pena. Porque às vezes aquele momento que você chega com pena para aplicar bem devagarzinho, aí é que vem o problema. Porque se você aplicar a procaína de forma muito lenta, ela pode Ela acabar tem de cristalizar, cristalizando, né. entendeu? Então, por isso que deve ter uma destreza maior fazer essa aplicação, né? Quando a gente vai aplicar essa procaína, porque justamente ela vai correr o risco de cristalizar, tá? Então, às vezes a gente tem que deixar um pouco do nosso emocional de lado, porque a gente tá lidando ali com crianças e acabar sendo um pouco mais rude, né? Digamos assim. E quando termina, aí a gente pega aquele bebezinho, bota no braço, mima, né? Dá cheiro, dá carinho, né? Pra realmente suprir um pouco daquela brutalidade que você teve, né? Mas trabalhar com criança, gente, é exatamente isso. Você tem que deixar um pouco esse seu lado meiguinho, fofinho de lado e realmente ter um pouco mais de destreza, porque se você não fizer da forma correta, vai cristalizar
E às vezes você aplica 3 vezes na criança pra poder dar certo. E aí você tem que furar a criança 3 vezes, né? Então isso não é legal, tá, gente? Então realmente é uma destreza que você precisa ter, né? Quando você E vai que vai lidar ali desenvolver com o tempo, com essa né? medicação. Isso, exatamente. Vai desenvolver com o tempo. Eu até falo da destreza, aí eu lembrei a primeira medicação que eu fiz, assim, que foi intramuscular. Que Sim. foi o caso, assim, foi uma amiga minha, anticoncepcional. Eu só tinha pago, tava no começo da faculdade. Eu só Eu, tinha uma agulha, uma seringa e um um sonho. sonho. E na verdade não foi nem vontade minha, foi vontade da minha amiga. Só tinha feito as disciplinas do ciclo básico, anatomia, essas coisas. E eu tinha feito ali fundamentos de enfermagem, né? Já tinha visto na teoria e tal, mas eu não tinha nem praticado. Só a teoria eu tinha visto. Aí minha amiga disse: Olha, tu tá fazendo enfermagem, né? Eu disse: Tô. Ela, pois eu quero que tu faça uma anticoncepcional. Aí eu disse: Não, eu ainda não estudei isso, eu ainda não vi. Aí ela disse: Não, mas tu não sabe nada, tu não viu nada ainda. Eu disse: Não, eu vi o passo a passo, mas eu nunca apliquei. Aí ela disse: Não, mas se tu já viu o passo a passo, você já sabe, você já é capaz. Aí Que eu disse: Não, bom não que ela sou. deu uma, né? Pois é, a minha insegurança. Eu vou até dizer o nome dela aqui, Priscila. Um beijo grande pra você, maravilhosa, porque ela foi uma das maiores incentivadoras Que da bom, minha, é na minha bom, vida, porque foi. muitos não confiam, né? Pois é, não, ela foi Né? o contrário. Eu é que não confiava em mim, sabe? Aham. De verdade, eu que não confiava, eu totalmente inseguro. Eu disse: Não, pelo amor de Deus, vai na farmácia, vai procurar alguém. Aí ela, Felipe, ela olhando como se fosse ontem. Ela, Sim. Felipe, se você não fizer, você nunca vai ficar bom. Você só vai ficar bom fazendo, né? Você só vai ficar bom fazendo. Então, faça. Eu tô aqui, tô à disposição. Não se preocupa. Aí eu disse: Meu Deus, Se ela tá confiando anticoncepcional. tanto em mim, né? Então É, né? eu vou Aí lá eu. e Só faço. que eu penso no anticoncepcional, podia ser um dipirona. Qualquer coisa ela tomava outro medicamento, mas logo anticoncepcional. E Que é se essa oleoso, mulher né? tiver um menino? Aí eu, tudo bem, vou fazer lá, né? Todo me tremendo. Eu digo: Rapaz, eu digo: Não vou assumir responsabilidade. Ela: Não, vá, faça. Tá bom. Aí eu fui aspirar. Aí eu, sem experiência, né, Andressa, eu fui aspirar o medicamento e simplesmente eu derramei quase toda. Eita! Quem nunca, né? Quem nunca é? Eu todo me tremendo. E eu não sabia, olha só, eu era tão assim, tão Eita! ingênuo, Hã. porque é por isso que eu digo que a teoria é importante, mas a prática também não fica de fora, são É, duas coisas que casadas, tem né? que andar Anda juntas. junto. Veio a medicação e veio quantas agulhas na seringa? Veio quantas? Adivinha, né? Uma, né? Uma, exatamente. Então eu só tinha uma ampola, uma seringa e uma agulha. E um sonho. E eu só. Exatamente. Hoje em dia, se eu tiver duas agulhas, eu prefiro usar uma para aspirar e outra para Sim, fazer. sim. Mas eu não tinha, não sabia nem disso, né? Aí eu fui, eu digo: Vou fazer aqui mesmo. Aí lá fui puxar, e aí o negócio todo falha, né? Vejo o pessoal puxando, veio tão fácil. É porque a agulha era fina, não era a É, própria pra exatamente, era aspirar, para né? administrar. E eu não tinha Sim. nem esse conhecimento, né? Que tinha que ter Aham. outra para aspirar e tal. E daí começa já, né? Os conhecimentos. Enfim, aí eu fui aspirar, cadê? A bicha saiu quase toda. Aí meu Deus do céu. Eu digo: Essa menina vai engravidar, tenho certeza. E aí, caiu a medicação? Caiu a E medicação aí? quase metade, assim, foi quase Gente, e metade. aí Fiz, fez? aí eu fiz nela, eu já sabia. E olha só, minha primeira medicação eu fazendo técnica em Z. Eita, meu nome é coragem. Aí eu peguei Ele e ainda foi fiz. fazer a técnica mais Aí, não, e o difícil, pior viu? que. Exatamente, mas deu certo. Tipo, eu não acredito que deu certo assim. Se eu não tivesse derramado Ela teve metade. menino? Não, Graças. escute, vamos aí. Só que aí eu fui fazer a medicação, né? Eu morrendo de medo, aí eu disse: Não, não dá certo não, ó, já derramou, já perdi conteúdo, então não vai dar certo, porque a prescrição disse que é tantas ml, já foi. Ela: Felipe, faça. Eu quero que você pratique, não é nem mais pelo Gente, que anticoncepcional. confiança. Ela disse, por isso que eu digo que ela foi uma das maiores Foi, incentivadoras. viu? Priscila, maravilhosa. Aí ela disse: Eu quero que você faça com essa daí que tem. Aí eu: Tá bom. Aí eu peguei e fiz, morrendo de medo. Aí fiz, parecia que eu tava parindo um menino, sabe? Peguei e fiz. Tudo bem. Aí quando terminou, ela disse: Ó, Felipe, ela disse: Tá vendo, não é um bicho de 7 cabeças. Você fez. Aí eu disse: Mas Se deu derramou. certo. Aí eu disse: Mas derramou. Aí ela disse: Cara, para de tá. Tu só olha pro lado negativo. Olha pro lado que tu Meu fez Deus, tua como ela é medicação. legal. Maravilhosa. Ela disse: Olha pro lado bom, tu fez algo, tu se superou. Aí ela disse: Olha, vamos fazer o seguinte. Eu realmente não tô confiando muito nessa tua medicação. Ela disse, né? Ela vem sincera. Ela Aham. disse: Eu não tô confiando muito, então esse mês eu vou usar preservativo, né? Sim, Ela tinha um sim. namorado e tudo. Aí ela disse: Eu vou usar o preservativo, vou usar a proteção. Mas no próximo mês eu quero fazer medicação com você de novo. Que bom. Aí eu, beleza. Quando foi na segunda vez, é óbvio que eu vi o que é que eu errei, é óbvio que Aí eu fui já tinha pesquisar, eu treinei isso, antes, né? Peguei perfeito, muito bem. medicação antes, fui aspirar, vi que tinha outra agulha que era pra aspirar. Sim. Quando eu fui na segunda vez, no outro mês,
eu já fui muito mais bem preparado, Com entendeu? Eu certeza. tinha estudado mais sobre aquilo, né? Eu vi onde foi que eu errei, eu melhorei, entendeu? Quando foi na segunda vez, tudo fluiu. Tudo Assim, foi mais tudo fluiu. tranquilo, Consegui né? aspirar, olha Aham. só! Consegui aspirar tudo, não derramei mais. Apliquei. E ela disse, olha, eu não vou. Mês passado eu usei preservativo, que realmente tinha derramado. Mas esse mês não, nesse mês vai ser tudo. Eita. Vai ser tudo. Aí ai, eu disse, tu não quer ficar um mês de celibato, não? Assim, só por precaução, assim, pra pagar um pouquinho os pecados, ficar ali. Ela, não, vou namorar sim e vai dar certo. Vou usar o preservativo, mas eu Enfim, faço as né? Resumindo a coisinhas. história, já tem anos, né? Já tem anos, ela não engravidou. Aê! Ê! Mas é exatamente isso. Tipo, pra mim foi assim, sabe? Eu sempre gosto de falar isso, porque é a questão de, ai, eu não tô pronto. Vá sem estar pronto, né? Foi essa, Isso. essa Mete lição as que ela me caras, deu. mete as Mete as caras. caras. Então, ai, meu sonho é trabalhar na pediatria, na ANEL, né? Assim que nem a Andressa tem Sim. experiência. Mas, Andressa, eu tenho tanto medo de fazer medicação em bebê, aquela veiazinha pequenininha, aquela coisinha tão frágil. Vá com medo mesmo. É. É só Ah, prática, eu tô com gente. medo, vá. É a prática. É. Deu um erro. Claro que você vai estudar, vai com uma pessoa ali que tenha segurança, mas você já identifica que nem eu fiz, né? Eu vi onde é que eu tinha errado, já fui pesquisar, já fiz diferente, entendeu? E quanto mais a gente pratica, mais vai ficando fácil, tá bom? Então, se tiver medo, vai com medo mesmo, tá bom? Tenho certeza que vocês irão arrasar em todas as medicações. Com certeza. Sim, aí vamos lá. Separei aqui também algumas perguntinhas, né, pra gente ir falando com vocês, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Andressa, só lembrando também que, como esse podcast é recorrente, né? Os alunos, né? O pessoal aqui que está nos assistindo, pode até ficar à vontade para colocar nos comentários o que é que eles querem de Dicas, né, temática, de né? Porque de repente temática. a gente tá falando aqui sobre Isso. farmaco, e de repente falando, não, eu queria muito um tema, sei lá, sobre UTI, sobre Olha feridas. que Então já massa. deixa aí nos comentários, tá bom? O feedback de vocês também, né? Eu sei que eu falo muito. Mas diga aí se estão curtindo, se estão gostando, compartilha, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo, não ficar de fora de nada. E diga também aí o que é que você quer nos próximos podcasts, que aí a gente vai Isso, trazendo e conforme o que é o que a vocês gente querem, quer, tá a bom? gente quer deixar vocês cada vez mais próximo da gente, né? Então, se vocês puderem comentar mesmo, colocando os temas que vocês gostariam, né? A gente traz com todo amor e carinho, gente. A gente já separa as perguntinhas de vocês. E quando for nos próximos podcasts, a gente já fala tudo pra vocês, tá? A gente já deixa tudo alinhadozinho. Então, vamos participar, que a gente gosta é disso. Sim, Felipe, aí eu separei aqui também algumas perguntinhas. Aí eu coloquei também que eu acredito que isso deva ser uma dúvida, né, dos alunos, que é assim: o que devo falar com o paciente na hora de administrar a medicação para não deixar aquele paciente com medo, né, com receio, né? Então, assim, primeira coisa, apresentação, tá, gente? Deve haver uma boa apresentação. Ah, professora, mas eu preciso, por exemplo, se você for estagiário, né? Eu preciso dizer que eu sou estagiário? Gente, vamos lá. Tem a teoria e tem a prática, tá? Na teoria, normalmente os professores pedem para o aluno falar que, oi, bom dia, eu sou estagiário, né? Do curso de enfermagem, e aí você fala seu nome. Mas na prática, gente, eu não vou mentir para vocês, eu não indico você falar que é estagiário. Ou Por quê? recém-formado. Isso. Que é outro Porque, babado. pronto, é o que eu sempre falo, tem a teoria e tem a prática. Gente, se você chegar falando que é estagiário, me desculpem, mas muitos vão recusar o procedimento. Essa é a realidade, tá? Então, lógico, você vai se apresentar, né? Vai falar assim: bom dia, eu sou a Andressa, eu vim aqui fazer a sua medicação. Então, tipo, você já vai falando que vai fazer a medicação e vai explicar da medicação, entendeu? Você fala seu nome e aí já vai falando, que aí ele vai entender que você já tem experiência. Não vai saber se você é estagiário, se você é técnico, se você é enfermeiro, mas ele vai saber que você é alguém que está ali para fazer a medicação dele, né? Então, assim, muitas vezes na teoria a gente pede, o professor fala, né? Já chega falando que você é estagiário. Mas querendo ou não, gente, quando você fala que é estagiário, muitos acabam recusando o procedimento. Concorda, Felipe? Sim, concordo. Embora, volto a dizer, eu já vi casos, Andressa, que eu achei fantástico. Eu fiquei com vontade de dizer assim, peraí, eu vou trazer os alunos aqui para o senhor repetir o que o senhor me disse. Eu já vi casos de paciente dizer assim, por causa dos curativos, sabe? Eu já vi paciente dizer, olha, eu prefiro quando são os estagiários que fazem. Sim. Eu já vi casos assim, por causa disso, porque eles vão fazer com toda cautela, vão devagarzinho, com cuidado. Sim.
com amor, eles fecham o curativo perfeito, deixa tudo. E eu já vi pacientes dizer isso. Dizer, olha, eu prefiro fazer com o estagiário porque eles têm mais Não, atenção, tem pacientes que são mais super cuidado. tranquilos, né? E aí, quando a gente Exatamente. vê que é paciente tranquilo, a gente pode até conversar em relação a isso. Isso. Agora, tem uns, gente, que são. Só que o que a Andressa tá falando é porque, assim, é a questão da insegurança. Por exemplo, lá, lembra quando eu falei que eu fazia anticoncepcional na minha amiga? Eu tava me tremendo todinho. Me tremendo, parece que eu tinha até no ataque epiléptico. E é muito normal, né? Isso é muito normal no início. Então, assim, o nosso corpo, a gente fala com a voz e fala com o corpo também. Então, muitas vezes o paciente, ele percebe o seu nervosismo, né? Você já tá nervoso e a pessoa percebe que você tá nervoso. Então, você não precisa nem dizer que é estagiário. Muitas vezes a pessoa percebe que você é estagiário porque você tá transmitindo essa insegurança, né? Isso. E aí, o que eu costumo sempre falar, pratica antes, né? Pratica antes. Sabe o boneco lá da sua escola técnica, o boneco lá da faculdade, aproveita muito ele e treina muito nele, entendeu? Faz os cursos do EAD, entendeu? Assiste os vídeos mais de uma vez, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Treina com o que você tiver em casa. Existe até alguns materiais hoje, né? Às vezes o pessoal faz lá, tipo como se fossem umas oficinas que consegue estar aplicando medicamento, né? Umas coisas ali, que Isso. são muito bacanas. E aí você pegando essa destreza e treinando várias e várias vezes num boneco, né, num manequim, antes de ir para a pessoa, né, você já vai muito mais preparado, né? Claro que o contato com a primeira pessoa vai ser mais marcante mesmo, independente, né? Mas o que é que eu gosto de também dar a dica de você desfocar do problema, Sim. né? Você chega lá e fala assim, olha, eu sou, sei lá, eu sou Davi, eu vim aqui fazer a medicação do senhor, uma bezetacil, digamos. O que é isso? É um antibiótico. Tá. Aí, se você não souber, dá uma pesquisada ali no Google antes, bem rapidinho, né? Vê a bula, né? Rapidinho ali o que é. Ou então pergunta pro seu professor, para você não ir vazio de informação, né? Isso. Porque o paciente, ele não vai recusar o atendimento, não é porque você é novo, não é por causa disso. Ele vai recusar porque se ele não vê segurança no que você tá falando, Exatamente. trazendo e falando, entendeu? Inclusive, eu vi até um meme, outro Sim, meme, viu? Que essa, a é louca dos, memeira, memeira. essa a louca dos memes. E eu vi outro meme, né? De um menino estudante, um estagiário, né? Ele triste, assim. Aí na legenda era assim: perdi um ponto porque não falei bom dia pro seu Chico, que era o boneco da faculdade. É exatamente isso. Viu, gente? Exatamente. Mas Ó, é um trata seu meme, Chico mas é bem, viu? verdade. A gente cobra isso de vocês estarem ali se comunicando com o boneco, mas não é porque é o boneco, é porque é a forma que vocês vão tratar o O paciente, né? paciente. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma apresentação de quem você é, da medicação que você vai fazer, isso é o mínimo para você passar uma segurança pro Exatamente. paciente, né? Exatamente. Aí essa questão da segurança, às vezes o paciente ele vai te testar, né? Às vezes, Vai. por exemplo, se ele sabe que, é Andressa, é Felipe, são profissionais já, às vezes ele nem pergunta, né, Andressa? Assim, particularmente, só se for uma pessoa muito curiosa, mas a maioria das vezes você chega, faz a medicação e ele nem pergunta nada. Agora, quando ele vê ou ele suspeita que você é estagiário, ele vai te É testar. verdade. Ele vai te testar. Aí já basta a sua pressão psicológica, já basta o professor te avaliando, Às vezes você até sua própria sabe. preocupação e o paciente ainda vai te testar, Às vezes né? você até sabe, mas Aí o por conta da paciente diz, pressão você fica, ó, se tremendo todinho. aí o paciente diz, e o que é essa medicação? E ele vem assim, ele já vem com 4 pedras na mão, né? Ele Isso. vem com 4 pedras dele, o que é essa medicação? Aí você já fica tenso, assim, tipo, meu Deus, né? Meu Deus, aí você fica, Aí, meu Deus, o que é aquela, essa meu Deus, eu, medicação? eu devia ter feito direito. Eu devia ter feito outra coisa, não enfermagem, né? É. Mas aí você não volta atrás. Você diz, olha, é uma bezetacil. Aí ele, por quê? Pra que é isso? Aí é um antibiótico. Por quê? Você tá com infecção. Por quê? Não vai se estender muito nisso, entendeu? Minha dica é, não se estenda muito nisso, porque ele vai chegar num momento que ele vai perguntar algo que você não sabe responder. Então, não faça isso. Seja rápido, sucinto, entendeu? Olha, eu vim fazer a medicação do senhor, é uma bezetacil. Pronto, vamos fazer. Eita, seu fulano, já muda o assunto, sabe? Muda o assunto pra Vai outra coisa, conversando. sabe? Eita, seu fulano. E o senhor já comeu aqui o almoço? Já veio o almoço do dia já? Não, não, o que eu perguntando é da medicação, eu sei, nós vamos fazer, mas o que foi o almoço, hein? O senhor mal comeu, rapaz, o que foi que aconteceu? Não gostou, não? Eita, vou ter que reclamar com Mariazinha lá da cantina, que não tá trazendo a comida boa pro senhor, não sei o quê. Mas o senhor é daqui mesmo ou é de fora? Não, é de fora. Aí pronto, você começa a Muda o conversar, foco, né? você Tira muda do o foco foco. do paciente e Uhum. de si mesmo. Daqui a pouco nem você mais tá nervoso, porque você desfocou do problema. Isso. Daqui a pouco o paciente, eles amam falar sobre si mesmos, né? Às vezes eles até precisam também disso.
E eles vão falar com você, vão conversar, daqui a pouco estão te tratando assim como amigo, estão levando presente para você, estão super best, né? Então, assim, é não focar tanto no problema em si, né? Vai ali com o mínimo de informações que são necessárias, né? Toda medicação que a gente vai fazer, a gente precisa saber, conhecer qual é aquela medicação. É até uma lei, né, mesmo do COFEN. A gente não pode, é proibido, profissional de enfermagem fazer uma medicação que ele não conheça, né? Então, a gente precisa saber o que é que a gente está administrando, tá bom? Saber os riscos, efeitos adversos, as reações, as contraindicações, que é muito importante. Se o paciente é alérgico, tá? Então, rapidinho ali, se você não sabe, lê a bula para ter pelo menos um conhecimento mínimo. Vai munido de informações, né? Se apresenta, mas vai conversar sobre outras coisas. Ah, o paciente perguntar, o senhor já fez isso? Já. Já muitas vezes, por dentro, no boneco da No boneco da faculdade. faculdade. Mas não importa, ele não precisa saber disso, né? Se você chegar lá falando, conversando com ele vai confiar e vai dar E certo. assim, Felipe, também mudando um pouco do assunto, vendo, assim, realidade, né, do pessoal que eu vejo bastante de alunos, de quem está iniciando também, é em relação à insulina, né? Eu vejo que muitos alunos, Sim, muitas pessoas profissionais da saúde ainda têm aquela dúvida, aquele receio sobre os tipos de insulina, né? Que a gente tem alguns modelos de insulina, a gente tem a insulina regular, a gente tem a insulina NPH e tem também outros tipos de insulina. Porém, as mais utilizadas, né, são a NPH e a regular. E o que eu observo, que às vezes o aluno ele não sabe, né, tanto o aluno como o profissional, né, ali recém-formado, não sabe diferenciar essas insulinas. Então, por exemplo, né, vamos ter uma aulinha aqui bem rápida, tá, gente? Já pegando aí o assunto que eu adoro, né, da farmacologia. Mas em relação à insulina, a gente tem a NPH, tá certo? E a regular. A regular, gente, ela é chamada a de emergência. Aquela insulina que você verificou a glicemia do paciente e a glicemia do paciente deu acima de 200. Então, se deu alta aquela glicemia, eu preciso fazer uma insulina para que venha baixar de forma rápida. Então, ela é uma insulina que a gente chama de dose de ataque. É aquela que você faz já no paciente e automaticamente, né, com pouco tempo já tem um resultado, né? Já a NPH é a dose de manutenção. O que é que seria isso? É aquela insulina que você vai fazer, mas que ela vai manter durante o dia, né, para que o paciente venha baixar aos poucos aquela insulina, certo? Então são duas insulinas que o nome é o mesmo, insulina, mas é a insulina NPH e a insulina regular. NPH é a dose de manutenção e a insulina regular que a gente tem é a dose de ataque, que é aquela que paciente está ali com pico de glicemia alto, eu vou lá e pum, né, faço a insulina regular, tá certo? Só essa duvidazinha aí tirando para vocês, porque eu vejo que ainda tem muitos, né, que tem sim. realmente essa dúvida em relação à insulina. Exatamente. E assim, eu sempre falo, né, que a gente não pode deixar de estudar. Minha gente, a gente nunca sabe de tudo, né? Até os médicos mesmo, que às vezes o pessoal acha que sabe tudo, não sabe, né? É tanto que existem várias áreas da medicina, né? Endocrinologia, cardiologia, tipo, Sim, um médico, tipo, um endócrino, ele não vai falar uma área da cardiologia, porque são mundos diferentes, né? Então, se o médico, mesmo sabendo tanto, ele precisa estudar, imagina a gente tem que estudar sempre, se capacitar, como a Andressa falou, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe, mais a gente vai se capacitando. E eu gosto de falar sobre o retorno realmente profissional. sim. Porque às vezes o aluno fala assim: ai, mas para que estudar? Ah, mas para que saber esse negócio de diferença de insulina? Para que eu vou fazer curso online? Para que eu vou perder tempo? Gente, você vai ganhar retorno. Eu tenho certeza disso. Que quando você estuda, você se capacita, você fica bom no que faz, o É um retorno vem. investimento. É um investimento, exatamente, é um investimento. Você com certeza vai ter as melhores vagas de emprego. Você vai ter indicações, entendeu? Pessoas vão olhar para você, vai indicar você, dizer assim, poxa, apareceu uma vaga ali, eu vou chamar fulano. Porque fulano ele é muito bom, porque fulano ele sabe do que faz, ele tem segurança. Então, se você está sendo indicado, você vai conseguir os cargos melhores, você vai conseguir salário bom, né? É o diferencial, É o né? diferencial, Isso. entendeu? Você vai ter o seu salário ali, um salário bom, você vai ter uma remuneração, porque, Andressa, eu particularmente eu acredito que a enfermagem dá para ganhar dinheiro sim. Dá para ser feliz Dá, financeiramente com a dá. enfermagem, entendeu? Porque aquela história, Tem tipo, muita área de atuação, aquela né? história, tipo assim, ai, tu fez enfermagem, ai, não sei o que, não dá, tem gente demais, tá saturado demais, o Sim. que é que tu acha sobre isso? Não, assim, sendo bem sincera pra você, eu acho que você vai fazer o seu salário. Eu acho que essa é a realidade da enfermagem. Se você for uma pessoa cômoda,
Que é aquela pessoa que, ai, não, eu quero trabalhar, só dar os meus plantãozinhos pronto. Gente, a gente sabe que a realidade é que o enfermeiro que dá plantão, ele não vai realmente exalar, ganhar muito dinheiro. Mas, por exemplo, o bom da enfermagem é que dá pra você empreender, né? Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, né, relacionando à enfermagem, tá, gente? Então, assim, empreenda, né? Pense um pouco adiante. Por exemplo, você pode ter a sua própria local de atendimento, né? Prevenção ginecológica, por exemplo, né? Você pode abrir uma clínica de estomoterapia, né? Não, Felipe? Sim. Então, o bom da enfermagem é que você consegue inovar, né? Então, dificilmente uma pessoa que tem ali o desejo de crescer, ela vai realmente ficar cômoda e não vai querer crescer na vida, né? Então, se você tem essa ganância de realmente, eu quero conquistar minhas coisinhas, né? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Então, você pode realmente sair um pouco do foco de dar os plantões e realmente procurar uma coisa que você vá trabalhar para você, né? Então, o bom da Exatamente. enfermagem é isso, essa parte do empreendedorismo. E não que não seja necessário os plantões, entendeu? Por exemplo, a Andressa contou aqui algumas experiências dela e são riquíssimos, né? A gente Sim. vai pegando bagagem, vai pegando nome, vai aprendendo o que fazer em cada situação, né? Então, a vivência que você tem dentro de um hospital, dentro de um campo de estágio, uma UBS, eles são importantíssimos, né? E deve também ter a questão da Importantíssimos, né? especialização, né? Um bom Exatamente. enfermeiro, ele deve ser especializado em uma determinada área. Mas, gente, é extremamente importante lembrar que é interessante que você saiba um pouquinho de tudo, né? Sim. Porque tem muita gente que fica ali tapado, que diz assim: não, eu quero exercer a área da geriatria, né? Eu quero trabalhar só com idoso. Mas aí, gente, para trabalhar com idoso, vai acontecer situações de emergência. Então, você tem que dominar um pouco de emergência. Vai que um paciente lá idoso engasga. Aí, se tu não souber desengasgar esse paciente, tu tem que saber um pouco da emergência, né? Então, assim, um bom enfermeiro, ele tem a sua área de domínio, a sua área de especialização, mas ele também deve saber um pouquinho de cada Uhum. área. Exatamente. Como a gente tava falando aqui sobre medicação, por exemplo, medicação, eu acho que ela é um carro-chefe em É, tudo, né? carro-chefe de Eu até tudo. falei, por exemplo, Isso. minha experiência, né? A minha área, que é tratamento de feridas, o nosso carro-chefe é os curativos, Sim. é as coberturas, né? O que a gente mais, assim, é o bam, bam, bam. Mas, claro, que tem a parte da avaliação. Então, eu sempre, quando eu tô lá nos cursos, quem assistiu, quem é aluno meu, lá do EAD, sabe. Que eu sempre falo sobre a nossa importância, porque existe muita gente com ferimento. Sim. Muita gente, e não é pouco, não. Só com úlcera do pé diabético, milhares de pessoas só aqui no Brasil, no mundo tem todo lugar que você for vai ter pessoas diabéticas. E essas pessoas diabéticas vão ter que tomar insulina. Isso. Aí você vai precisar saber a diferença do NPH Isso. regular. Aham. Essa pessoa vai precisar fazer um curativo. Essa pessoa vai precisar tomar uma medicação. Então, uma coisa acaba interligando a Tudo, outra, né? exatamente. Então, assim, não tem como você ser aquele profissional que, eu só faço isso, eu só estudo isso. Não, Isso. você precisa saber um pouco de tudo, que nem a Andressa disse. E se você souber um pouco de tudo, você vai ter nicho. Não tem como. Vai Se ter você sucesso. for bom no que você faz, se você for bom na enfermagem, você vai ter sucesso onde quer que você vá. Verdade. Eu não acredito nesse negócio. O mercado tá saturado, tem muita gente. Sim, de fato, tem muita gente. Agora, muita gente competente, assim, fazer assim, top, aqui fulano é top mesmo, assim, eu confio, ainda falta, entendeu? Falta. Falta mais gente mais Isso. competente, mais Porque as capacitada, pessoas querem fazer né? só o básico. Eu É. vou terminar minha graduação e pronto. Não, gente, quanto mais o seu currículo for cheio, né? Por exemplo, quanto mais tiver cursos, tiver capacitações, né? Tiver artigos publicados, né? Quanto mais você tiver isso no seu currículo, mais qualificado você vai ser, né? Então, esse vai ser o seu diferencial. Por isso que nós temos aí na plataforma do EAD mais de 80 cursos disponíveis para vocês, gente. Inclusive com um precinho que cabe no bolso, tá? Então, indico demais que vocês dêem uma olhada para que vocês realmente possam investir em algo que venha a ter retorno no futuro da profissão de vocês. Exatamente. E que com toda certeza tem. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram do nosso podcast, das nossas perguntinhas que a gente separou com vocês, do nosso conteúdo, né? Foi realmente com muito amor, muito carinho que a gente preparou com vocês. Como a gente falou, a gente quer realmente manter esse contato com vocês, deixar vocês mais próximos da gente. Então, comenta aí bastante o que vocês acharam, né? Comenta realmente os temas que vocês querem que a gente aborde, né? Isso, Felipe? Sim, com certeza. E também, se ficou alguma dúvida, né? A gente falou
falou sobre quais são os certos da medicação, a gente falou ali o básico, claro que a gente não vai se Isso. aprofundar aqui, a gente tem cursos na plataforma para isso, né? Então a gente falou a diferença de insulina, a gente falou como se comportar diante do paciente, o que falar, como lidar com a insegurança, a gente falou muita coisa bacana. A gente falou um pouco das nossas experiências também, Sim. para que eles se sintam acolhidos, saber que isso é normal, tá bom? Eu perdi metade da medicação do anticoncepcional, minha amiga teve que usar o preservativo, mas no outro mês deu certo, entendeu? Deu certo. E eu estou aqui contando essa história para vocês porque deu certo. Deu certo. Eu não estava aqui contando, né? Então é isso, pessoal. Deixe também aí a dúvida de vocês, né? Talvez a gente contemplou muita coisa, mas às vezes o aluno, poxa, eu queria entender mais sobre benzetacil, poxa, eu queria ter entendido mais sobre tal coisa. Então a gente tá aqui à disposição de vocês, né? Claro que eu aprendi muito com a Andressa aqui hoje. E eu aprendi Foi uma com troca você, muito né, bacana, Felipe? Essa troca, gente, é entendeu? muito boa, Mas né? é muito massa. Porém, de fato, é para você, entendeu? Todo esse momento é para você, aluno, entendeu? Então agarre essa oportunidade, tire suas dúvidas, entendeu? Tire suas dúvidas, nem que a gente traga em outro podcast, nem que seja em outra temática, mas se você botar sua dúvida, a gente consegue encaixar e vai te responder, entendeu? Então fiquem muito à vontade quanto a isso, tá? E espero muito encontrar vocês nos próximos, encontrar você, cara Andressa. Sim. Pois é isso, E é isso, meus pessoal. amores, ó. Um beijão, até a próxima. Um beijo, Até cheiro, logo. até logo. E eu vejo vocês no curso lá na plataforma do EAD, viu? Tchau, tchau. Sim.